Eles não podem chegar à paternidade de Deus através do pastor. Eles não podem chegar à paternidade de Deus através do evangelista. Eles não podem chegar à paternidade de Deus através do presbítero, do missionário, do diácono, do irmão na fé. Não! Mas é necessário que todo aquele que quer chegar à paternidade de Deus passe por conhecer primeiramente o Filho. E o Filho se chama Jesus. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos dar continuidade e o tema que nós vamos abordar hoje é esse aí, Tecna Tel. Eu decidi, em concordância com o Espírito da Graça, alinharmos a proposta da aplicação para não ficar o Tecna Tel barra Tecno. Então nós dividimos aí essa jornada em duas fases, duas frentes, que é a Tecna Tel, que representa literalmente filhos de Deus, como crianças na fé, e o Tecnon, que tem mais uma conotação de filho biológico, ou filho de homem. Então, para que haja uma compreensão, um discernimento mais amplo dentro da proposta do ensino, vamos compreender essa base que é o Tecna Tel. Quando Jesus estava ministrando em João e Mateus, no capítulo 5, que nós conhecemos como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, ele estava falando aos Tecna Tel, aos filhos, aos meninos que estavam sendo gerados em Deus. É importante frisar que o povo, as pessoas a quem o Senhor Jesus estava ministrando, não eram pessoas convertidas ao seu evangelho. Portanto, isso quebra o paradigma, o adogmático de que os filhos de Deus são os evangélicos, são os crentes, são os cristãos. Não são. Quem são os filhos de Deus? São aqueles que receberam Jesus Cristo, são discípulos de Jesus Cristo e conheceram, se achegaram ao Pai por Jesus Cristo. Eles não têm um título, eles têm uma identidade. Você é conhecido pelo sistema, não é porque você frequenta uma igreja ou um templo, não é porque você cultua o templo, mas é porque você representa. Você é conhecido pela sua identidade. Quem é seu pai? Está na sua certidão. Quem é sua mãe? Está na sua certidão. Então, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai a um lugar onde existe uma documentação, eles vão te perguntar que igreja você frequenta. Isso é coisa nossa. Que igreja você é? Você é evangélico? Você é crente? Você é cristão? Qual igreja você congrega? Qual é o nome da sua igreja? Quem é o seu pastor? Isso é que o sistema ele quer saber. A Escritura é enfática em dizer: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, não dá para rotular que os filhos de Deus são os evangélicos. Isso não tem base, raiz dentro das Escrituras. Não dá para afirmar que os filhos de Deus são os cristãos. Até porque esse título cristão começou com sua base na Etiópia, onde foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. O sistema gosta de dar nome para você. O sistema gosta de intitular você. Ele gosta de colocar um alimento para você ingerir, contra a sua vontade. Porque é isso que você vai se alimentar a sua vida toda. Mas, falando de Jesus Cristo, quando você lê o livro de João, você tem uma lição sobre a paternidade de Deus. Em todo tempo, Jesus fala do Pai. O Pai. Ele quer inculcar isso. Até João disse ali com tanta propriedade a fala de Jesus Cristo quanto a paternidade de Deus, que na sua epístola, que tem o maior número de capítulos, ele fala da paternidade de Deus, mas também fala em um pequeno trecho sobre a paternidade do João. Mas então, irmãos, nós vamos falar sobre o Tecna Tel. Tecna Tel é uma expressão grega que significa filhos de Deus. Ela aparece no Evangelho de João, especificamente no capítulo 1,
E nos versos 12 e 13: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Interessante quando nós pegamos esse trecho e aplicamos nele o seguinte discernimento: não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas também não nasceram do sangue, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Interessante, ele não fala carne e sangue não podem possuir, ele diz não pode herdar, é herança. O reino dos céus não é para os salvos, o reino do céu é para os herdeiros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, o que ele faz em relação aos nossos pecados? Nos purifica de todo o pecado. Ele nos salvou da culpa do pecado, do poder do pecado, pela sua obra redentora no Calvário. Mas o céu é uma herança reservada para aqueles que nasceram de novo. E os que nasceram de novo não foi da vontade do sangue, nem da carne, nem do homem. Nasceram de Deus. Porque foi o próprio Deus que usou Jesus Cristo para dar vida aos que estavam mortos. Ou seja, aquele feto que Satanás tentou tirar dentro do ventre, que era a terra, em Cristo Jesus, pelo seu sangue, esse feto ele foi culpado e ele foi gerado em Deus. Por isso nós temos vida em Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, porque ele nos purificou do pecado. Mas uma pessoa que toma banho, ela pode se sujar de novo? É claro que pode. Uma pessoa que toma banho, ela vai se sujar de novo, porque a rua é suja. O ambiente que você frequenta, ele é sujo, o dinheiro é sujo. Nós estamos propícios a nos contaminar novamente. Por isso é necessário tomar banho de novo. Você não escova dente uma vez na vida, você escova dente todo dia. Então assim também o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então todos os dias é necessário que o processo da salvação ele encontre lugar, ele encontre ocasião para cumprir o seu propósito em nós. Mas se eu não resisto ao pecado até o sangue, então eu estou dizendo que o pecado ele tem poder sobre mim. Porque a salvação que me foi dada, eu estou declinando dela. E a Escritura diz em Hebreus capítulo 10, versículo 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de sermos purificados pelo pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, se eu não valorizar o sacrifício que foi feito por mim, eu estou propício a voltar para o mesmo lugar de onde eu fui salvo. Logo, eu estou abrindo mão da herança. Eu fui salvo, mas eu abri mão da herança, porque o sangue que me purificou, eu não o levei em consideração para gerar em mim crescimento. A base do texto lido em João trata de um nascimento gerado por Deus mediante a confissão do senhorio de Jesus Cristo e nossa conversão a Ele. Receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador é o primeiro passo para ser gerado em Deus e receber sua paternidade. O primeiro passo é importante, mas é necessário continuar aprendendo a andar. Bom, isso tem muito a ver com a questão da criança. Então você pega a Sayuri. Bom, quando ela aprender a andar, está engatinhando, né? Estou vendo ali. Quando ela aprender a andar, haja força nas canelas da mãe e do pai para correr atrás. Glória a Deus. Então, assim também é a nossa formação. Quando nós começamos a descobrir os primeiros passos, começamos a descobrir o que é o chão, o que são os lugares outrora inatingíveis, mas agora alcançáveis. Então a gente não começa a discernir os limites.
Porque para quem aprende a andar, não tem fronteira. Se quer caminhar, quer ir além. Assim também é caminharmos uma pessoa que está começando na fé, uma criança na fé. Ela quer seguir. Ela enxerga a imagem de Deus, mas ele não enxerga a imagem do Pai. Assim também é o contexto, né, de fé. Quando você nasce no Evangelho, você começa a descobrir coisas maravilhosas, porque é tudo novo. Mas chega um tempo na sua caminhada em que é necessário amadurecer. Então você consegue compreender com mais clareza o que é dizer: não faça isso, não se deve fazer isso, não escolha isso. Então os conselhos começam a vir, e com ele também as restrições, as limitações. Se você fala com a Sayuri, a idade que ela está, ela não vai entender nada. Ela está aprendendo a conhecer o pai e a mãe pela proximidade, pelo convívio, pela amamentação, pelo toque, pelo afeto, pelo afago, pela maneira como ele se relaciona. Ela vai criando essa identidade. Com o tempo ela começa a enxergar, não pela audição, é papai, é mamãe. Ela começa a enxergar com clareza: é o meu pai, é a minha mãe. Hoje os filhos podem dizer: não, esse é o meu pai, essa é minha mãe. Mas até uma determinada fase da inocência, não compreende isso com clareza. Assim também as pessoas que nascem no Evangelho, confessam Jesus Cristo. No início da caminhada com Jesus Cristo, ele não conhece a paternidade de Deus. E não adianta ter inculcar isso daqui, eles não vão entender. Porque afinal de contas eles entenderam o quê? Que eles precisam ser salvos do pecado. A primeira coisa que uma pessoa que nasceu no Evangelho precisa aprender, antes de saber quem é Deus Pai, ele precisa conhecer quem é Jesus Cristo. Eles não podem se chegar à paternidade de Deus através do pastor, eles não podem chegar à paternidade de Deus através do evangelista, eles não podem chegar à paternidade de Deus através do presbítero, do missionário, do diácono, do irmão na fé. Não! Nosso conceito de paternidade pode estar equivocado, baseado em nossa experiência peculiar. Mas é necessário que todo aquele que se chegar à paternidade de Deus passe por conhecer primeiramente o Filho. E o Filho se chama Jesus Cristo. Porque por intermédio de Jesus Cristo nós vamos conhecer o Pai. Não é o que Jesus falou com Filipe, né, em João capítulo 14, versículo 8. Filipe, há tanto tempo estou contigo, estou convosco, e não me tem desconhecido. Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Nós vamos conhecer a paternidade de Deus, não é pelo simples estudo que nós estamos aplicando aqui, mas é a partir do momento que você se chegar a Jesus Cristo. Quanto mais próximo de Jesus Cristo você estiver, mais perto do Pai você vai estar. E quando você está perto do Pai, você encontra descanso. Descanso e paz. No contexto que vamos ler, está a base que precisamos para trabalhar essa identidade em cada um de nós. Enxergar isso com clareza permite que a luz de Jesus Cristo nos alumie. E o primeiro passo para desenvolver a nossa mentalidade como filhos de Deus. Irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contentes, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao 3. Então, compreenda o que Paulo estava dizendo, e a quem ele estava dizendo. Uma igreja cheia de dons espirituais. Bom, dons espirituais derramados sobre a vida de pessoas imaturas é a mesma coisa que você dá brinquedo para a criança que não entende que ela ganhou. Ela só se diverte. Ela só quer se divertir. Ela quer se divertir com o brinquedo novo, né? A boneca nova, o carrinho novo, o videogame novo. Ela entende o poder que aquilo tem de influenciar o comportamento e as escolhas delas. Ela quer se divertir. Os dons espirituais sem discernimento é a mesma coisa. A pessoa se gloria, não falei língua demais, mas que mando de língua é aquele? E a pregação, também que ele não pregando, meu Deus do céu, o que é aquilo? Não. E o dom de curar? Ele ora,
E Deus cura. E operações de milagres, já vem paralítico andando, coisa extraordinária. Gente, e operações de sinais, maravilhas. Aquilo é algo não tremendo. E as revelações? Até CPF, identidade, endereço, conta bancária, senha. Então, se esse tem um dom, e as pessoas se gloriam disso, estará conosco nessa noite um homem de Deus, o servo do Senhor, que revela o profundo escondido. Vai ser usado nessa noite com grande poder. Venha para a grande concentração das divinas revelações do Espírito Santo. O homem de Deus, usado pelo Senhor, para desfazer obras de bruxaria, obras de macumaria, obras de tal, estará aqui nessa noite. Ele vai orar e o céu vai descer. Então tudo se concentra no homem que quer consigo brinquedos, dons espirituais. Não que os dons sejam brinquedos, mas é a maneira como as pessoas lidam com os dons. Quantas pessoas outrora, crianças da fé, receberam os dons e profetizaram, curaram, viram prodígios, sinais, maravilhas, falaram em outras línguas, entregaram revelações extraordinárias, revelaram CPF, identidade, revelaram a intimidade, revelaram um monte de coisa, entregaram profecias de céu descer na terra e a igreja entrar em alvoroço. Eram leões que rugiam e bradavam, mas hoje estão caídos, estão entregues aos covis de ladrões e salteadores, estão se envolvendo no lamaçal do pecado, traidores, obstinados, faccionados, pessoas que venderam a sua primogenitura, o direito de sua herança, por causa de quê? Imaturidade na fé. E toda pessoa que não tem maturidade na fé, a tendência é que ela venha se apostatar da fé. A tendência é que ela venha desistir da fé. Porque chega um certo ponto da caminhada em que tudo isso cansa. Eu não quero mais ir na igreja. Eu não quero mais ficar ouvindo aquela pregação. Não, aquilo eu vou lá. Então tudo cansa. Então aos poucos vai minguando a fé. Porque chega uma certa fase da sua caminhada, onde esses brinquedos não te satisfazem mais, onde esses dons já são suficientes. Por quê? As pessoas já estão acostumadas. Aquele valor, se ele não me revelar hoje, vou lá assistir, mas não para quê? Não tem revelação para mim. Quantas pessoas vão na igreja só para ouvir dizer: eis que o Senhor está me falando que uma pessoa que veio que o seu Cristo está viciado nas drogas e só para ele ter que o beleléu. Você está falando comigo. Então, no dia que ela não teve revelação, Deus não falou na terra, porque a palavra de Deus não é suficiente. E quando a palavra, a Escritura não é mais suficiente, algo vai preencher aquele vazio. E o nosso adversário, ele sabe como distorcer essa palavra e inculcar coisas que não têm valor nenhum para a eternidade. Preste atenção, irmãos. Não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, devo manjar, porque não podias, nem tampouco ainda suportais o poderes, porque das sois carnais. Toda pessoa que está propícia a cair numa praga da fé, são pessoas que, mesmo estando dentro do templo, são pessoas que não nasceram, não amadureceram na fé. São pessoas que ainda são tempo. São filhos de Deus, mas são meninos. A expressão tecnatel compreende exatamente isso. Meninos em Cristo, crianças na fé. Ela retrata a imagem de pessoas que não compreendem o significado de crescer em Jesus Cristo. Ser menino em Cristo representa ser imaturo, ser inconstante na fé, ser imprudente, ser precipitado, ser murmurador. A expressão utilizada pelo apóstolo Paulo, com leite vos criei, define a condição espiritual da igreja em Corinto. O alimento é a base do crescimento, do desenvolvimento de todo ser humano, isto é, tanto para o corpo como para a alma, é o alimento. Do que você tem se alimentado, do que esse sistema religioso está se alimentando. Uma igreja apática, minguada, um corpo doente que não tem estrutura nem para batalhar pela própria fé. E quando se fala em jejuar,
tem crise de ansiedade, está correndo risco de ter um infarto. Porque ela tem tudo que a natureza humana pode desejar, mas ela não tem nada que o céu oferece. Porque abriram mão. O que o céu nos oferece nos dá saúde, vigor, abundante graça. Mas o que o mundo nos oferece nos leva a um estado profundo de depressão, angústia, estresse, desapontamento, insegurança, desconfiança e, por fim, nos leva a blasfemar do nome daquele que detém todo o poder. Porque de que me adianta servir a Deus se no final de nada dele receber? Mas aos filhos do Pai, o Pai Celestial, Ele nos dá abundância de graça por Jesus Cristo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Tudo que acontece à nossa volta, todos os noticiários, as informações que estão vindo com um abalo à sociedade, nós somos peregrinos que estamos atravessando este deserto, este cenário, assistindo tudo que está acontecendo à nossa volta. Mas assim nos diz o Pai Nosso: apenas segue, porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, terá descanso e provisão. E os filhos de Deus, eles têm descanso. Mas os tecnatel, os imaturos, eles debatem, retrucam, questionam. Eles dão brechas e não conseguem discernir o cenário. É claro que não. Eles não sabem nem lidar com os dons que recebem. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, isso é fato: dons espirituais chamam a atenção dos homens, fruto do Espírito chama a atenção do Pai. Aleluia, glória a Deus. Porque o fruto do Espírito é o Espírito Santo gerando em nós para tributarmos a Deus, o Pai. Mas os dons espirituais é o Senhor gerando em nós para a edificação do corpo. Mas quando eu uso isso para proveito próprio, eu estou fugindo do propósito. Logo, ao invés de promover a edificação do corpo, eu estou promovendo o meu nome. E qualquer ser que use os dons espirituais para promover a si mesmo, terá uma ascensão rápida, mas com a mesma medida que subiu, ele cai. Porque não tem estrutura, não tem fundamento, não tem base. A casa dele não é edificada sobre a rocha, porque para chegar ao cume da rocha, tem que escalar, tem que subir. E é desafiador o percurso, mas na areia é mais fácil. Qual é mais fácil para você? Levar todo esse material para poder criar uma estrutura em cima de um alto monte, ou construir na beira da praia? Na beira da praia é muito mais fácil, já está plano. Então para chegar ele é muito mais cômodo. Agora, para chegar lá no fundo do monte, é difícil. Quanto mais subir o material até lá, mas aí que está aquele que está disposto a permanecer inabalável. Tem que ir onde outros não vão. Tem que construir onde outros não têm coragem de construir. Tem que ser ousado. Você não é para seguir a multidão, você é para seguir a Jesus Cristo. O tipo de alimento que consumimos define o tipo de pessoas que nos tornamos, seja no físico ou no espiritual. Isso aqui é um fato. O que a Bíblia nos ensina acerca deste termo, leite? A terra prometida produzia leite e mel, Números 14:8. Os novos convertidos devem ser alimentados com leite, 1 Pedro 2:2. O leite é um símbolo de alimento puro e saudável, enquanto que em Números 14:8, o leite é um símbolo de fartura e prosperidade. Os convertidos e imaturos na fé eram alimentados somente com leite. Em Hebreus 5, verso 13, 14. O leite é um símbolo de juízo nesse cenário. Dentre essas definições que lemos, vamos adotar o texto de Hebreus 5, verso 11 a 14, para contextualizar o título de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3. Há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito,
mas são coisas difíceis de explicar. Sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca dos que ouvem. A essa altura já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre certo e errado. Irmãos, que conselho é esse? Que norte é esse? Pessoas que estão, vamos dizer assim, para a linguagem mais popular, pessoas que estão na igreja, no templo, há muitos anos, mas ainda são impulsivas, são emotivos demais, não sabem lidar com a dor, com a perda, com as circunstâncias, com os traumas, com as adversidades. Porque muitas pessoas se cansam rápido e facilmente na sua caminhada na fé. E porque cresce o número de pessoas que se apostatam na fé, que desistem da caminhada. Porque são pessoas que, infelizmente, na sua jornada, eles se apegaram aos dons espirituais. Se apegaram aos homens com seus dons espirituais. Irmãos, é necessário discernirmos que o motivo pelo qual muitas pessoas desistem da caminhada é porque nunca conheceram a paternidade de Deus. E por que não conheceram a paternidade de Deus? Porque nunca conheceram a Jesus Cristo. Não conhecem. Para observar, quando chegar um dia da perseguição, um dia de fome, um dia de escassez, um dia onde a fé passará a ser ameaçada e os seus valores por causa de ideologias e outras armas que são implantadas, na sociedade. Quantas pessoas vão negar facilmente e vão começar a aderir a essa mentalidade corrompida? Porque afinal de contas, Deus é amor. Pastores já se corromperam. E se perde a cabeça, o corpo perece. Quando as lideranças já se venderam, já se entregaram mesmo, já abriram mão de tudo. Para elas, a Bíblia Sagrada somos um recurso para manipular mentes fracas e débeis. Pessoas que não pensam, que não querem pensar, que não gostam de estudo bíblico, não gostam de ensinamento bíblico, não gostam de ser discipulado, não gostam de ser confrontado, não gostam de ser questionado, não gostam. São filhos rebeldes. Se você se apresenta diante de Jesus e fala, está errado, essa postura sua, você não pode agir dessa maneira, tem que corrigir isso, tem que consertar isso. Você não gosta de mim? Você está me tirando, você está me aprontando? Jesus não faz isso não, Deus é amor. E rapidamente o que eles fazem? Eu vou sair daquela igreja? Eu vou deixar essa igreja? No mundo não fizeram isso comigo. Então, facilmente são vencidas pelo cansaço. Olha o nosso cenário aqui, o cenário de outros lugares, onde as pessoas elas não querem passar pelo processo do funil. Irmão, a porta é estreita, o caminho é apertado. Para herdar a herança tem que permanecer, não é só passar pela porta e permanecer no caminho. E é desafiador porque muitos não querem. Porque, afinal de contas, é mais fácil seguir pelo caminho largo e espaçoso. Porque assim ninguém vai ficar esbarrando em mim. Não é o que a Escritura quer que nós sejamos. Mas um dia vem em que hoje os fiéis sofrem, choram e lamentam quando eles se prostram aos pés do Senhor para invocar o nome de Jesus Cristo. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias o pecado está lá, batendo na porta, pedindo passagem. Todos os dias tem um laço, tem um embaraço, tem uma distração, tem uma coisa tentando nos envolver, nos tirar do foco do propósito.
Mas em minha palavra Ele nos norteia, nos dá destino e diz: ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado. Tem que resistir até o sangue. Se pelas coisas mais simples e supérfluas somos vencidos, o que dirá quando as coisas grandes vierem? Vai ser muito fácil dizer: eu prefiro negar. Não, mas o Senhor sabe que eu estou fazendo isso aí, me fingindo de louco para ganhar os loucos. Então, esse fingir de louco para ganhar o louco, acaba também sendo louco para abrir mão da herança, no final ser lançado, no Geena, porque virá aquela voz expressa: eu nunca te conheci. O André e a Esther, eles foram salvos do pecado, do poder do pecado, porque eles confessaram a Jesus Cristo e passaram pelas águas, mas eles só vão herdar a herança se eles permanecerem no caminho. Já isso não me cabe a mim. Eu sou uma seta direcional e uma bússola que aponta para o norte de Deus. Mas se eles não quiserem seguir, esse sangue não será cobrado das minhas mãos. Porque o livre-arbítrio deles em casa é restrito à submissão e obediência. Mas a partir do momento onde eles decidirem ver a própria vida, esse é o seu livre-arbítrio para entregar a quem quiser, para quem governe sobre eles. Mas enquanto estiver debaixo do meu cajado, eles têm destino, eles têm norte. E se não quiserem seguir o norte, o destino, embora de forma consumada eles são direcionados, é o que eu digo a eles, eu falo com os dois: o boleto chega para todos, o tempo cobra para todos, e o tempo, ele é que nem Deus em Romanos 2:11, não passa, não tem acepção de pessoas, seja para grande ou pequeno, rico ou pobre, velho ou jovem, ele chega para todos. E não vem com essa desculpa de dizer que eu não sabia, porque eu não prestei atenção, porque na hora eu distraí, porque naquele dia o céu é testemunho. Porque enquanto o evangelho, enquanto a palavra está sendo pregada, há uma nuvem de testemunha angelical ao nosso redor. Ou é em boa escritura quando diz que o anjo do Senhor é um corredor do que o tem o livre. E quando você está aí, quando estamos aqui, há uma batalha no mundo espiritual, há anjos declateando para que a palavra não seja lançada, não seja removido o seu espírito. Mas a partir do momento que você diz: eu declino, aí não há nada que possa ser feito. Porque nem o Espírito Santo pode entrar onde ele não é bem-vindo. O convertido que vive sua fé à base de leite materno, como alimento para a sua jornada nesse mundo, está mais propício a se desviar da fé em Cristo, a se envolver com os cuidados e embaraços desta vida, a ser guiado por qualquer vento de doutrina e tomar decisões pela emoção, impulso, imaturidade e principalmente pelos seus sentimentos. Bom, o Pai nosso, Ele quer que nós o conheçamos por Jesus Cristo e quer que nós nos acheguemos a Ele. Ele quer nos dar destino. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Ele quer que todos nós alcancemos a herança. Mas nós não podemos permitir que essa benevolência do Altíssimo ela se perca por causa da nossa negligência. Como leite nos creio e não como já. Estar na caminhada com o Senhor requer de nós força e vigor para vencer desafios. Muitos desafios, muitas barreiras, muitos obstáculos, muitas circunstâncias em nossas vidas. Nós não vamos vencer em pé. Vamos vencer aceitados. Aceitados. Olhe para uma pessoa que conhece o descanso de Deus. Ela não se esforça muito. Ela não se movimenta muito. Você já ouviu falar que quando você cai na água, quando você não sabe nadar, se você começa a ficar desesperado e bater com os braços, você afoga mais rápido. Mas se você deixa o corpo leve e não se afoga, o que acontece? O corpo boia. Quando você está diante do cenário, você não tem controle, você tenta sair dele de qualquer maneira, está avançado em tudo e em todos, e não consegue chegar em lugar nenhum. Mas quando você se assenta no Pai, no trono,
você se assenta no lugar celestial e descansa nele, porque ele faz, coloca os nossos inimigos por estrado dos nossos pés. Isso é algo grandiosíssimo, isso é algo maravilhoso. Conheça a Escritura, conheça Jesus pela Escritura. Quando você tem esse relacionamento, tudo muda ao seu redor. É algo simples. As pessoas ficam observando e observam o jeito de você olhar, o jeito de você falar, o jeito de você saudar. Tudo tem um impacto. Coloque-se de pé. O Espírito Santo me moveu a fazer isso por algum propósito. Descanse. Descanse e faça. É tão bom você não estar pegado nessas coisas. Você sabe que, não, deixa levar. Pode tirar tudo. Mas não pode tirar a herança que nós temos. Pai Celestial que estás no céu, te agradeço pelo tempo que o Senhor nos tem dado, de aprendizado, de ensino. Que segundo a sua graça, a sua misericórdia, venhamos crescer, amadurecer, nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Pai Santo, em que temos vem de Ti, e nós tributamos ao Senhor a honra, a glória e o louvor, porque somos aqueles a quem o Senhor elegeu no amado. Nos predestinou nele antes da fundação do mundo, para sermos conforme a sua imagem. Muito obrigado, Pai. Eu não sei que palavras descreveriam o que o Senhor tem feito em nós. Todavia, porém, entretanto, muito mais do que um sentimento, é o que o Espírito do Senhor está gerando e promovendo em nós. Continua-nos, meu Deus, venha a operar essa obra maravilhosa em nós e através de nós, até que o Senhor Jesus venha. Amém? Amém. Dos laços do Calvário que nos unem em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco e viva o Senhor Jesus. Amém.